algumas coisas, né, que o professor Alessandro falou antes, né, até algumas imagens vão ser parecidas, né, às vezes até iguais, mas vamos tentar dar um enfoque um pouco mais prático, né? E eu vou tentar fazer aqui uma quebra de alguns paradigmas relacionados com a obesidade. Que a gente tem visto muito hoje a influência da internet no trabalho do educador físico, né? Como se o blogueiro ele tivesse muito mais conhecimento do que quem está aí estudando há anos e anos. E infelizmente é uma coisa praticamente irreversível, né? Então a gente tem que provar o nosso valor para que isso não piore cada vez mais. Bom, vamos quebrar alguns paradigmas aqui sobre dietas que estão aí na moda, né? Sobre atividade física e algumas coisas sobre nutrição também que estão em alta hoje em dia. Bom, primeiro a imagem parecida com o professor Alessandro passou sobre como que a gente vai determinar a obesidade, né? Como ele disse, o custo-benefício de um adipômetro, de um tripômetro, ele é baixo, né? E quando eu dou cursos, né, nessa área de emagrecimento, de hipertrofia, eu geralmente faço uma parte prática, em que eu peço para algumas pessoas, uma pessoa vir à frente para ser avaliada, né? E peço para que alguém da plateia que saiba fazer avaliação física vá lá e avalie a pessoa. Peço para 2 ou 3 pessoas avaliarem a mesma pessoa, anoto os valores e quando a gente vai comparar, os valores são totalmente diferentes. Então, um dos fatores da adipometria é o fator humano, é o erro humano. Então, quando a gente pensa em 2 avaliadores, a gente pode ter valores de dobra completamente diferentes, né? Então, não é uma pessoa que fez faculdade, que a gente tem uma carga horária muito pequena na parte de medidas, né? Isso aí não capacita a gente, né? Você tem que ter um nível de treinabilidade muito alto para estar avaliando através de um adipômetro. Bom, esse aparelho, né, até da Body Metrics, em termos de valores, ele é relativamente vamos dizer, comparado com a bioimpedância, ele está até mais barato, ele custa em torno de 10 mil. Né? O Alessandro falando em termos de teta-polar, né? Em torno de 15 mil, eu já vi até mais caros, né? 20, 25 mil. E o Body Metrics, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele num laboratório e eu fiquei espantado de ver a visualização da gordura e também da massa muscular. Então ele é um aparelho de ultrassom que você consegue visualizar a espessura da gordura, da massa muscular, e aí você consegue até ver a localização da gordura. Então é um aparelho relativamente novo, mas que está sendo até usado em pesquisas também. Então, entre um custo-benefício, entre uma bioimpedância, né, que ela traz esse resultado aí, que o Alessandro com propriedade falou que o pré-teste é muito mais importante do que o teste. Então eu falo assim, as pessoas hoje vão pagar lá 250, 300 reais por uma bioimpedância, mas se você liga para um laboratório desse, ou para um médico que vai fazer, ou um nutricionista que vai fazer, ele não te passa uma lista de pré-teste, de coisas que você tem que fazer antes, né, melhor você nem ir. Porque o resultado vai ser completamente contraditório àquilo que a gente quer estabelecer. Caso você consiga fazer esse pré-teste com bastante rigor, você até consegue, na bioimpedância, ter algumas respostas legais quanto à adiposidade, né, a localização, o gasto metabólico. Eu até não concordo muito, porque isso é muito individual e ele não te leva em consideração o nível de atividade física que você faz, entre outros. Mas a questão de determinação da gordura, ela vem muito depois, né? E aí, o que eu vou fazer depois que eu determino que uma pessoa está com obesidade ou com sobrepeso? E aí entram
né, uma imagem também que o Alessandro usou, né, sobre o IMC, né, aqui, e a gente, né, 2014, ele mostrou 2016, foi o último, e o IMC, né, por que ele é usado? Ele é usado pela Organização Mundial de Saúde porque é simples. Você quer avaliar 1000 pessoas, como é que você vai fazer uma avaliação física de 1000 pessoas com adipometria? É muito difícil. Então, para estudos populacionais, o IMC vai continuar, né, como foi dito, sendo usado, porque ele é muito prático de ser usado. Né? E a gente vê que, infelizmente, a questão da obesidade está crescendo, e junto com ela vão vir outros fatores, né? As doenças correlacionadas. Aqui eu dei o exemplo somente de uma, do diabetes, né? E o diabetes, basicamente, ele se divide em 2 tipos. O tipo 1, né, que é aquele diabetes mais hereditário, aquele diabetes mais que você, novo ainda, né, um diabetes juvenil, você já desenvolve. E ela é a menor das prevalências, né, em torno de 5% só. Enquanto o diabetes tipo 2, que é o diabetes adquirido, ele alcança a maior parte do diabetes. Eu falo que quem tem diabetes tipo 2 correu atrás do diabetes tipo 2. Muitas vezes pelo estilo de vida, né, pelo sedentarismo. Eu falo assim, no curso de educação física, né, todo mundo aqui é estudante de educação física? Sim? Né? Eu falo assim, que quando eu estou dando aula, se eu vejo alguém que já está no 3º período e ele ainda é sedentário, eu falo para ele, você está no lugar errado. Né? Porque se você, depois de um ano, ouvindo falar sobre atividade física, você ainda não faz, muda de curso, vai fazer outra coisa. Né? Porque a gente tem que se mover. Né? O corpo humano não foi feito para ficar parado. Ele foi feito para movimentar. Então, a partir do momento que eu não tenho essa aderência à atividade física, como é que eu vou fazer que outra pessoa vai ter aderência sobre ela? Então, é muito complicado. A gente, como professor, e até quem for trabalhar em academia ou quem faz estágio, o nosso aluno tem a gente como referência. Não estou falando nada de ser forte, nada disso. Mas as informações, eu falo assim, que as informações elas estão aí, mas o nosso aluno ainda não sabe aproveitar a informação. Hoje a gente consegue achar praticamente sobre tudo na internet, tudo. O problema é que a gente procura de maneira o quê? De maneira errada. E aí o blogueiro cresce, né? Aí uma vez uma aluna minha, ela falou, não, eu estou fazendo consultoria. O cara me passa o treino, a dieta e o ciclo. Eu falei, porra, né? Para fazer dieta ele deve ser nutricionista. 4 anos, né? 4, 5 anos. Educador físico mais 4, porque ele passa treino, só aí já foi 9. Para ele passar o ciclo, ele tem que ser médico. Então, mais 6 com especialização vai dar 17 anos de estudo, né? Aí fui olhar a página do cara, falei, pô, o cara é estudado pra caramba, né? Ele não era formado em nada. Eu falei, porra, esse cara é fera, né? O cara não forma em nada e prescreve tudo. E aí a gente fica complicado, porque ele ainda paga, e isso é a distância. Não tem contato com o cara, não, ela ainda paga a distância, né? Eu falei, e ela faz educação física. Eu falei, para, né? Como é que você vai fazer educação física? Para, vai ser bom, né? Blogueiro também, você vai ganhar muito mais. Bom, aí a gente falou, né? O Alessandro falou sobre o carboidrato, e a gente coloca aqui se o carboidrato ele é vilão ou ele é mocinho. Eu diria que ele é os dois ao mesmo tempo. Por quê? Porque depende muito do tipo de carboidrato que você ingere e principalmente quanto de carboidrato você ingere. Então, hoje, se você perguntar assim, qual alimento mais mata, açúcar ou gordura? O açúcar. Com certeza o excesso de açúcar é que vem causando toda essa obesidade, não só a gordura, né? Não só o carboidrato, o açúcar, a gordura também, mas em termos maléficos para o corpo, o carboidrato é o maior vilão.
Mas o nosso corpo ele foi feito para trabalhar também com carboidrato, com glicose. Ele é importante nesse processo. Então existem carboidratos, vocês devem saber, de alto índice glicêmico e de baixo índice glicêmico. Aí você vê aqueles caras fisiculturistas, né? O que o cara come? Ele só come 3 coisas, né? O que ele come? Frango, batata doce e ovo, né? Quando abre aqui na minha sala, né, eu mando ele para fora, porque ninguém mais fica lá dentro, não tem como, né? Ah, e aquele ovinho que já está começando a ficar meio marrom, já viu quando você aperte ele está meio marrom? O cara cozinhou isso às 5 da manhã e vai comer 8 horas da noite, né, e abre dentro da sala. Por que ele come batata doce? Uma vez eu perguntei para minha aluna, por que você come batata doce? Porque o povo come batata doce. Você é inteligente pra caramba, né? Eu até falei outra coisa pra ela, não vou repetir aqui, né? Se o cara comesse, ela ia comer também, né? Bosta. Aí, o que a gente pensa? A batata é de baixo índice glicêmico, a batata doce. Mas por que só a batata doce? Aí dá um grande erro. Existem outros alimentos com baixo índice glicêmico, né, que a pessoa poderia estar comendo também. Aí o povo fala assim, arroz branco. Quem aqui gosta de arroz branco? Eu gosto de arroz branco. Né? Beleza. Quem aqui, quando come arroz branco, come só o arroz? Não come mais nada junto? Você? Ah, não. Você fez assim, eu falei, nossa, é a primeira pessoa que come só um pratão de arroz branco e come só arroz. Geralmente a gente vai comer arroz com o quê? Com feijão, você come salada. E isso, né? Batata, é o prato do pedreiro, né? Macarrão, arroz, batata, farofa, que é uma dona equilibrada, né? E uma folha de alface que é com patata. Tem que ser uma vitamina. Bom, a questão do arroz é que quando você come o arroz com outras coisas, como uma proteína ou uma salada, esse arroz não vai para o seu estômago ser quebrado em lugar separado. Ele vai se juntar aos outros alimentos. Quando você junta arroz com as fibras que você tem na salada, com a proteína que você tem na carne, ele não vai continuar sendo de alto índice glicêmico. Isso vai dar uma quebra no índice glicêmico do arroz. Então, muitas vezes as pessoas colocam alguns alimentos como sendo maléficos, mas esquecem que eles não são ingeridos de maneira de maneira isolada. Porém, né, eu vejo aluno meu e não tiro deles a opção. O cara liga lá de manhã e ele está comendo lá um pacote de bolacha recheada, que aquilo ali custa R$1,50, R$2. E aí você vai ver que aquilo tudo ali é uma mistura de quê? De puro açúcar com farinha. Então aquilo ali praticamente é um veneno. E aí a gente pensa, por que isso faz mal? Faz mal justamente pelo aquilo que o Alessandro já falou sobre o processo da insulina. A insulina, embora ela seja um hormônio muito potente do corpo, né, necessário para o corpo, toda vez que a gente libera essa insulina em excesso, a gente vai forçar o pâncreas a liberar quantidades muito altas de insulina muito rápido, e logo depois, né, você vai entrar num quadro de hipoglicemia. Ou seja, essa hipoglicemia logo vai te causar mais fome, e aí você vai novamente comer. E aí você entra naquele ciclo, né? Tirando os distúrbios psicológicos, né, que foram muito bem citados pelo Alessandro, você entra naquele ciclo. Não satisfez, você come de novo, não satisfez, você come de novo, e aí a gente vai entrando aí. Quando a gente come a batata doce, você tem, além de um pico, um topo de insulina bem baixo, você mantém essa saciedade um tempo maior. Então a boa alimentação, né, ela deve ser efetuada por um nutricionista. Eu acho que é importante a gente frisar isso. Se eu tivesse uma academia, um estúdio, eu acho que o primeiro profissional que eu colocaria comigo é o nutricionista.
Né? Porque muita gente me pergunta assim, que atividade física que emagrece? Eu falo, nenhuma. Nenhuma atividade física emagrece, se a gente não tiver um controle sobre a nossa alimentação. Ok? E aí, a pessoa não quer comer açúcar, ela entra para o adoçante. Né? E aí, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai beber o café, ela pega o adoçante e vai fazer... Dá aquela escachada no adoçante, né? Já deu o dedo duro ali, ó. Também não bebe água, Alan. Também não bebe água. Não, também água também não. Não, bebe adoçante para criar água. Então, o que acontece aqui? Quando a gente pega ciclamato, aspartame, sacarina ou adoçantes combinados, quando você chega lá eles têm uma alta quantidade química, nada natural ali, e que realmente vão causar um transtorno metabólico muito grande no seu organismo. Então, pessoas que usam o adoçante, ele cometeu um equívoco, professor, consumo açúcar, Ah, sim, com açúcar. Aquelas 3 colherzinhas de açúcar no café, para ficar bem. Você bebe, você fica até assim, ó. A boca vai dando uma grudada, Porém, existem adoçantes. Aí você vai lá comprar uma stevia, enquanto um litro de adoçante custa uns R$3, a stevia ali custa R$19, R$18, né? E aí a gente precisa colocar na balança o que realmente vai pesar. Ou não usa. Nossa, mas como é que eu vou beber café sem nada, né? O paladar demora em torno de 5 dias para se adaptar. Tentem fazer isso para vocês experimentarem. Toma um café, no primeiro, segundo, terceiro dia, você vai, nossa, eu vou parar de tomar café. A pessoa prefere parar de tomar café. Mas você vai ver que depois seu corpo vai se adaptando. E aí você vai sentir verdadeiramente o sabor do café. O adoçante ele dá uma quebrada, o próprio açúcar também. Bom, quando chega nisso aí, os alunos, quem aqui já fez fisiologia do exercício, bioquímica, quando o aluno chega nisso aí, tem ânsia. Ele olha isso aí e fala, nossa senhora, essa é uma pequena parte do mapa metabólico do corpo humano, uma pequena parte. Então, eu até esses dias para trás eu ganhei um ex-aluno sobre isso, e eu acho que não há necessidade. Vamos tentar minimizar esse mapa metabólico um pouco. Vamos passar para esse aqui, tá? Aqui a gente tem o famoso ciclo de Krebs, né? E você que dá essa disciplina? Não, entendi. Então, o ciclo de Krebs, ele é, vamos dizer assim, a reação metabólica que une os nutrientes, ok? E, embora o ciclo de Krebs ele possa ser movido pelo glicerol na produção de acetil, quando há ausência de polissacarídeos, e aí a pessoa faz uma dieta realmente isenta de carboidrato, esse sistema ele fica um pouco complicado. Por quê? O sistema ele funciona muito bem com glicose. Então aqui eu estou tentando defender o carboidrato, mas o carboidrato saudável e o carboidrato dentro das quantidades em que ele deveria ser o quê? Ser então consumido. O que acontece a partir do momento que eu não consumo mais carboidrato ou a minha dieta fica tipo essa: 25% de proteína, 65% de gordura e somente 10% de carboidrato. Então eu começo a ter aí, e aí eu vou me referir principalmente aqui às pessoas que fazem atividade física
e também que querem um processo hipertrófico, querem aumento de massa muscular e querem também aumento de performance. Aí inventaram a dieta paleolítica, em que você come gorduras, proteínas, né? Alguns carboidratos. E eu falo que a dieta paleolítica é a dieta do antigo coletor. Antigamente o ser humano ele era coletor. Ele tinha que ir lá, achar o alimento dele, comer. Queria carne? Você vai lá e tem que caçar. Quem aqui come frango? Come? Você já matou frango alguma vez? Você? Já? Mentira! Mentira! Já? Você é uma assassina. Muito bem. Mas eu gostaria de ver um cara que quer fazer dieta paleolítica. Ah, você quer fazer dieta? Você quer? Não? Porque eu ia jogar você lá na Amazônia. Vai ser coletor lá, 10 dias, né? E aí você já deve ter visto um programa Largados e Pelados, Ilhados com Bear Grylls, né? Os caras chegam lá na alegria, né? 2 dias depois os caras estão matando um ao outro de tanta raiva que eles são, né? Então, é muito simples fazer dieta paleolítica quando você vai no supermercado, que já ali já está tudo prontinho ali para você poder comer, né? E aí o que ocorre? Uma grande oferta de gordura na corrente sanguínea, embora essa gordura ela possa ser oxidada, ela produz algumas substâncias como corpos cetônicos, né? Ou também conhecida como dieta cetogênica. E a minha intenção aqui hoje é falar principalmente sobre 2 tipos de dieta que realmente para quem quer um pouco de performance realmente vai ficar complicado. Por quê? A primeira coisa que pode acontecer é a desaminação do músculo, é a utilização de proteínas musculares como fonte de energia. Ganhar massa muscular é fácil? Sim ou não? Não, mas perder é fácil. A gente demora, né, às vezes 6, 7 meses para ganhar aí um pouco de massa muscular, e uma simples dieta um pouco mais, né, uma dieta mal feita, né, eu brinco que infelizmente o brasileiro ele tem mania de fazer 3 coisas básicas, né, automedicação. Quem aqui nunca foi numa farmácia comprou um remédio, né? Autodieta. A pessoa, nossa, quer emagrecer. Aí ela quer emagrecer porque ela está obesa, ou ela acha que está obesa. Então, achar e ser obesa são coisas que são coisas diferentes. Aí, se ela está obesa, o que ela tem muito no corpo? Gordura. Aí ela para de comer carboidrato. Tudo bem, se o carboidrato é que está causando aquela obesidade, ela tem que realmente diminuir. Mas ela corta o carboidrato, né? Porque ela acha que aquilo lá vai dar certo. E a alta atividade física. Hoje em dia a gente não vê mais, mas antigamente a turma punha saco de lixo, saco plástico, punha, né? Colocava agasalho e saía para correr. Antigamente a turma fazia isso, você passava o cara da né? Correndo, né? E aí a gente, né? Quem aqui já suou óleo, que me diga, porque eu nunca suei, já suou óleo? Não, né? Gordura? Bom, aqui a gente tem a seguinte situação. Para poder só dar um esclarecimento, toda vez que a gente vir esse símbolo aqui, essa barrinha, é porque isso barra o processo seguinte. Toda vez que a gente vê a setinha, é que estimula o processo seguinte. Dos grupos mais estudados hoje são sobre as mTOR, que são substâncias que estimulam a síntese de proteína. Tá? Então, toda vez que a gente vê uma setinha na mTOR, quer dizer que eu estou estimulando a síntese de proteína. Então, por exemplo, fatores de crescimento e hormônios, como GH, IGF-1, IGF-6, etc., eles estimulam a mTOR. Por outro lado, a isquemia, a falta de sangue
a baixa disponibilidade de nutriente, ou seja, quando a gente não dá o aporte necessário para o nosso organismo, o que vai acontecer com a mTOR? Eu estou barrando a mTOR. Então a célula, muitas vezes, ela entra num processo de sacrifício, né? Por quê? Já que ela não pode se nutrir, ela se destrói. Está dando para entender? Então a gente entra num processo de apoptose. A célula começa a se sacrificar em benefício de quê? Até de outras células. Então isso pode acontecer também no tecido quê? No tecido muscular. Então, além de você barrar a síntese de proteína ou diminuir a síntese de proteína, né, o ganho de massa muscular, você pode ocorrer esse processo. Eu também posso liberar, né, a actina e a miosina, que são os fatores, né, que são as estruturas formadoras do tecido do tecido muscular. Então até a actina e a miosina podem se autodegradar através de processos químicos, né, bioquímicos, que fazem com que o músculo seja ofertado como energia, como é na gliconeogênese. Outro, balanço energético negativo. Balanço energético negativo vai diminuir os fatores de crescimento, nutriente, barrando mais uma vez o que? A mTOR. E a MPK vai ser estimulada e a MPK também barra a mTOR, ou seja, eu tenho diminuição da síntese de proteína. Então a gente tem que ter uma ideia que o nosso corpo ele precisa ter uma nutrição adequada. E a gente não tem. Quem aqui, vamos lá, quem aqui faz atividade física? Beleza, para força. Quem aqui, eu continuo com a mão levantada, quem faz atividade física de força? Isso. Quem aí já foi no nutricionista? 3, 4 pessoas. Então realmente a gente está, alguma coisa está errada, né? Mais um, restrição de carboidrato, dieta de restrição, ativo MPK, que barra a mTOR. Então são todas imagens mostrando basicamente a mesma situação. Bom, aí vem uma pergunta: será que é possível eu ter hipertrofia e emagrecimento ao mesmo tempo? O que vocês acham? Não? Sim, ó. Músculo queima gordura? Não, tudo bem. O músculo ele utiliza todas as fontes energéticas como energia, né? Carboidrato, gordura. Né? Mas em termos de uma ideia que antigamente a gente tinha, que aumentar a massa muscular, ela aumentava muito o gasto energético, e isso já foi meio que batido, né? É muito relativo isso. Então, falar que tem muita massa muscular, você vai gastar muito mais energia, até que não, tá? Isso não tem, a gente já sabe que isso aí já se foi comprovado que não tem muita, vamos dizer, significância na parte do emagrecimento. Mas, antigamente, o que se fazia? Eu fui num congresso de nutrição no ano passado, em São Paulo, e eles estavam falando sobre o processo de emagrecimento. E o que as intervenções nutricionais mudaram, principalmente as intervenções nutricionais para praticantes de atividade física. Então, antigamente, o que se fazia? Quando uma pessoa queria emagrecer, se cortava, né, o consumo calórico naquela concepção de que se eu corto o gasto calórico e aumento, eu vou emagrecer. A gente acabou de ver que não é só isso que faz a pessoa emagrecer, apesar disso. E aí o que eles faziam? Eles diminuíam carbo, gordura e proteína. E aí realmente, se você corta os 3 nutrientes de maneira proporcional, o corpo para de hipertrofiar, porque ele não tem condições nutricionais para poder fazer isso. Eu brinco que a proteína, ela é o cimento e o tijolo do músculo, e o carboidrato é o pedreiro. Ok?
Então o que eles viram? O que eles estão mudando? Eles estão diminuindo o consumo calórico, mas agora mais em cima das gorduras. E tentando manter o carboidrato e a proteína, por quê? Porque a gordura eu já estou com ela lá. E seu corpo vai atrás dela na hora que ele precisar. E o carboidrato e a proteína, eles vão tentar manter para que uma pessoa também possa ter o quê? Possa ter um ganho de massa, o quê? De massa muscular. Não vai ser igual se você estivesse comendo adequadamente, mas há possibilidades, há. Bom, vou passar um pouco agora na questão do treinamento visando emagrecimento. O que é isso aí? Uma ficha de quê? Uma ficha de academia. Peguei qualquer ficha lá, né? Essa ficha aqui é uma ficha que uma pessoa que já pratica aí musculação há algum tempo é capaz de, depois de receber essa ficha, o cara já tem 6 meses que faz academia. Ele saberia treinar com essa ficha? Sim ou não? Sim, né? Se ele conhece os aparelhos, tem lá o intervalo, tem o peso, tem a série e tem a repetição. Bonitinho, não é? Tá, todas as informações estão ali que ele precisa. Ó, você vai lá no supino, você vai trabalhar lá com 10 kg de cada lado, você vai fazer 4 séries, entre 10 a 15 repetições, intervalo de 1 minuto. Todo mundo consegue entender isso, sim? Beleza. O que está errado aqui, nessa parte? Ninguém? O que está errado ali, ó? Qual treino está errado aqui? Não. Treino de ombro? Vamos fazer um treino de cotovelo hoje. Não, mas se vai treinar o ombro, você pode malhar o cotovelo também. Não pode não? Treininho de joelho. Né? Então é treino de deltoide, né? Mas isso aqui, nem sei por que eu falei isso. O que mais está errado aqui é isso aqui, ó. Treino aeróbico. Ou aeróbico. Olha o espaço que tem aqui para o treinamento aeróbico. E eu tenho muita tristeza quando eu vou em academia e eu vejo uma pessoa entrar lá na esteira, liga lá e fica lá, caminhando. Não, muito restrito, né? O espaço está muito restrito, não tem espaço para intensidade, para velocidade, se é intervalado, se não é intervalado. E aí eu fico assim, abismado de ver. Tem domingo lá em Varginha, que eu gosto de correr lá na rua, lá, no lugar que tem lá em Varginha para correr. E eu vejo pessoas extremamente jovens fazendo caminhada. E eu morrendo para poder correr. Né? Minha vontade é caminhar agora com a vara de marmelo, tirar as costas. É a hora que eu passar, eu vou dar aquela aqui, ó. E pelo menos uns 10 metros elas vão correr, de raiva. Né? Porque isso ocorre na rua, mas ocorre muito em academia. Porque na rua o corpo é seu, você faz o que você quiser. Mas na academia, o profissional não passa nada disso. Ele não prescreve nada de trabalho. Ah, faz 5 minutos lá antes, 5 minutos depois. Ou 10 antes e 10 depois. Eu vejo pessoas ficando 40 minutos na esteira. Né? Tem uma menina lá na academia, eu tenho bica dela. Porque nem suar ela sua. Mas não sai uma gota de suor da bicha. Né? Ela fica embaixo do ar-condicionado, a gente quer para não suar mesmo. Né? Bom, como é que eu faço para prescrever a intensidade de um treino? Tem várias maneiras. Não sei por que ninguém usa. Essa tabela, a escala subjetiva de esforço, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa com ela quando eu estava cursando o doutorado. E eu pesquisei, eu fiz teste com 200 mulheres. Tá? Ah, tinha que ser mulher, né? Eu não vou nem explicar por que era mulher. Aí, o que aconteceu? O teste era basicamente o teste com cone, que eu vou falar daqui a pouco sobre o teste com cone,
Mas era um teste com cargas progressivas. Eu colocava ela nas esteiras, usando logicamente um frequencímetro, que ele media até a variabilidade da frequência cardíaca, que é um outro fator, além da frequência, né? É um fator que está sendo muito estudado hoje, variabilidade de frequência. Usava um oxímetro, tá? Que mede o consumo de oxigênio, entre outras coisas. E o que eu ia fazer? Igualzinho o teste com cone, eu ia aumentando a intensidade da corrida, ok? Aferindo a pressão arterial também, então tinha todo um aparato ali para poder aferir as avaliadas, até elas falarem para mim: Alan, não dá mais, não dá mais. E aí eu parava o teste naquele momento ali. Então, a partir de um teste relativamente simples desse, eu consegui muitos dados. Muitos dados. Entre eles o seguinte: quando eu pegava a frequência cardíaca, jogava ela no programa e avaliava a frequência cardíaca aqui, ó. Ou seja, se a pessoa está com uma sensação de um exercício muito leve ou leve, né? E isso aí não tem dificuldade nenhuma de você colocar isso na academia, tem? É só você fazer um banner. Você faz um banner e coloca lá em frente o ciclo ergômetro, bicicleta, esteira. O que eu pude comprovar? Que quem está fazendo nessa zona de intensidade aqui não tem benefício cardiorrespiratório, não há ganhos cardiorrespiratórios. Então eu colocaria assim lá na minha academia, eu ia fazer um quadradinho do lado assim, ó, se eu tivesse, eu não trabalho com academia. Eu ia fazer um quadradinho aqui e ia colocar 1, 2, não serve pra nada. Se você está fazendo um exercício desse, você está perdendo seu tempo. Vai para casa, então colocar, vai para casa. Obrigado pela sua mensalidade. Porque a única energia que você está gastando ali é da esteira. Aqui eu começo a entrar numa zona de esforço, no 3. E o dado mais importante que eu tive é uma coisa chamada de limiar anaeróbio. O limiar anaeróbio, para quem ainda não estudou, é o ponto de transição entre um exercício predominantemente aeróbio para um exercício predominantemente o quê? Anaeróbio, ok? E o que eu pude ver? Que a maioria das avaliadas alcançou o limiar com a sensação de 6 ou 7. Então isso eu posso fazer toda uma estrutura para que meus alunos que estejam ali fazendo, mesmo que eu não vou prescrever, pelo menos que eles tenham uma mínima o quê? Uma mínima orientação sobre a atividade física. Infelizmente, a atividade física é desconfortável. Não é? Você não vai lá, faz um supinão e fala: nossa, que tesão, que delícia, fiquei arrepiado de fazer um agachamento. É? Você sofre para fazer. Você sai da zona de conforto do corpo. Agora, fazer confortável, resultado aí você não vai ter. É? E aí como é que a gente combate a obesidade? Fazendo um exercício que não vai te trazer ganhos. Tem outra maneira? Tem. Infelizmente a gente acha isso aqui, essas duas. Já viram isso nas esteiras, na bicicleta ou não? Né? Aí tem aqui, vamos pegar um exemplo aqui. Idade. Eu que estou com 25, né? 25, fiz semana passada. 25. Vamos pegar aqui 70% de intensidade. Eu iria fazer a 137 BPM. Ok? Se o cara tiver com o frequencímetro, ele vai olhar lá para o frequencímetro, na hora que chegar em 137, 130 ali, ele fica naquela zona. Ou o professor fala para ele assim, ó, você vai ficar aí entre 70 a 80. Então o cara vai ficar com a frequência entre 137 a 156. Legal? Deu para entender isso ou não? Tranquilo, né? Só que, vamos imaginar dois caras de 25 anos. Um já pratica atividade física há bastante tempo. O outro é sedentário. Um
está com todos os exames físicos, os exames de sangue legais, o outro está colesterol alto, pressão arterial está alta, né? E entre outras coisas. Ou seja, eu tenho dois indivíduos de 25 completamente o quê? Diferentes. Pergunta, será que eles podem fazer os dois entre 137 a 156? Um vai acabar morrendo, né? Ou seja, isso tudo foi baseado numa fórmula de frequência cardíaca máxima de 220 menos a idade. Já viram isso ou não? 220 menos a idade. Só que a idade, embora ela tenha que ser levada em consideração, ela não pode ser o único fator a ser o quê? A ser utilizado. Então, muito tempo depois, eles inventaram uma fórmula, vocês já devem ter visto também, de FCT. Ela continua usando a idade, mas ela leva agora um fator importante na fórmula, que é o quê? A frequência cardíaca de repouso. O que é a frequência cardíaca de repouso se a pessoa não tomar medicamento? Ela pode estar tomando beta-bloqueador, ela pode estar tomando outras coisas. Você tem que fazer uma anamnese para você ver isso. O que a frequência cardíaca de repouso me diz uma pessoa? Nada? Nível de condicionamento? O nível de condicionamento. Então eu pego uma pessoa, chega lá na academia, deixa ela 5 minutos parada, sentada, tranquila. A frequência cardíaca 9 horas da manhã está 100, alguma coisa está errada com essa pessoa, ou realmente a frequência cardíaca, ou o nível de condicionamento dela está o quê? Está horrível. O outro senta lá, a frequência cardíaca dele está 60. Então isso me diz, pelo menos aparentemente, um nível de condicionamento que essa pessoa pode ter, embora fórmulas não me agradem muito. Então, eu prefiro usar um dos testes, seria o teste de Concone. O que Concone descobriu? Concone descobriu que ao aplicar um teste com carga progressiva, tá? Aqui ó, ele foi aumentando a intensidade, a frequência, num primeiro momento, ela sobe proporcionalmente à intensidade do exercício, mas depois de um determinado ponto, a frequência que deveria subir linear, ela dá uma queda. Não uma queda, ela não sobe tanto quanto ela estava subindo antes. A isso o Concone chamou de curva de deflexão, que coincidia com o limiar anaeróbico. Então, essa informação aqui, que o limiar anaeróbico dela está a 162, ela já me dá muito mais condições de eu prescrever uma atividade física eficaz do que simplesmente usar uma fórmula, mesmo usando a frequência cardíaca de repouso. Ok? Então é um teste. Se vocês digitarem na internet hoje, né, que eu falo para o aluno, ele tem acesso a tudo, se você digitar lá, protocolo de teste de Concone, você vai ver protocolo para sedentário, você vai ver protocolo para condicionado e para atleta. Então eu tenho capacidade de aplicar o Concone para vários níveis de condicionamento. O que eu estou querendo que vocês entendam? A atividade física, embora ela não seja o fator primordial do emagrecimento, ela é o auxiliar top do emagrecimento. Ela vai auxiliar você, principalmente com o gasto agudo que você tem ali na hora que você está fazendo exercício. O problema é que o cara vai para a academia e parte desse treinamento que a pessoa fica lá 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, ela está jogando o quê? Ela está jogando fora. Por quê? Por preguiça do professor. Isso para mim é preguiça. Esse dia também, nossa, qualquer dia eu vou ter infarto na academia, eu vou infartar lá, o professor morre de infarto. E eu pedalando numa bicicleta ergométrica, até um modelo muito top, aquela sentada,
nível de carga de 1 a 24 níveis de carga. Botãozinho aqui do lado. Nossa, é hoje. Carquei lá no 18, vou lá, vamos pedalar. 30 minutos. Nossa senhora, deu 20 minutos, eu já estava, né? Aí eu olhei para o lado. O rapaz assim, eu não tinha reparado nele ainda não. O rapaz estava lá 30 minutos pedalando a 1 no celular. 30 minutos, a carga é 1. Aí eu experimentei pôr na 1. É quase pedalava sozinho. E ele satisfeitinho, olhando o celular, rindo. Filha da puta. Tá de matar esse rapaz, né? Ah, meu Deus. Bom, quando eu tenho aqui o linear, eu consigo fazer com que o meu atleta, o meu aluno, desculpa, ele tenha várias maneiras de trabalhar na zona de treinamento. Ou seja, há 5 anos atrás estourou uma coisa chamada HIIT. Sim? Né? Hoje já deu uma diminuída, né? Tudo é febre, né? HIIT. Treinamento intervalado de alta intensidade. Nossa, HIIT emagrece, HIIT não sei o que, tudo era HIIT. Mas, o que é o HIIT? O HIIT nada mais é do que um método de treinamento em que eu determino que um ponto desse treinamento vai ser de alta o quê? Intensidade, mas eu preciso determinar essa alta intensidade. E para eu determinar essa alta intensidade, eu preciso determinar o linear. Não é só, corre 1 minuto e anda 1 minuto. Porque eu posso correr 1 minuto aqui. Bom, o linear está aqui, ó, o top, 12 km. Aí o cara vai correr, aqui, 10 é o linear 1, esse aqui é o linear 2. Aí eu faço um intervalado para ele. 1 minuto a 7, 1 minuto a 9. Isso não é HIIT. Isso não vai funcionar. Não vai porque não estou atingindo a alta o quê? Não estou atingindo a alta intensidade. A partir do momento que eu tenho linear, eu tenho várias capacidades de trabalhar com o meu aluno. Eu posso trabalhar a zona 1 abaixo, que eu vou conseguir manter ele um bom tempo fazendo uma atividade constante. Então eu quero pegar meu aluno hoje e vou falar assim, você vai correr 20 minutos em tal velocidade. E eu sabendo o linear, eu sei que ele vai conseguir correr 20 minutos. Posso mesclar, correr na velocidade do linear. Já é um exercício que pressupõe um estado. Eu acho assim, a questão da corrida, a maioria das pessoas não gosta de correr, porque a gente tem uma sensação de desconforto muito grande no começo da corrida. É o corpo passando pelos processos adaptativos até ele estabilizar. Depois que ele estabiliza, aí você vai embora. Mas você falar que o começo da corrida é gostoso, você está mentindo. Mente, para o seu aluno você mente. Ou você é masoquista. Nossa, que delícia, né? Passando mal, querendo vomitar, o cara tá achando uma delícia. Mas depois que você atinge um platô, dali você vai embora. Ok? Aí soltaram isso aqui. Que o treinamento, excessivo, o estresse oxidativo, acumula gordura corporal, como a gente viu, o Alessandro passou pra gente. E deixa eu só mostrar isso aqui antes. O estresse oxidativo, e aí vamos falar sobre estresse oxidativo, gente. O estresse físico oxidativo é devido a uma carga excessiva de quê? De treinamento. E sabe com quem eu me preocupo, além do meu aluno? Com os professores de aulas, que tem que dar 3, 4 aulas práticas no mesmo dia. De dança, de spinning. E a pessoa só vai definhando, né? Definhando, por quê? O corpo não suporta esse estresse oxidativo. Mas aí a gente pensa, por que esse é tão maléfico? Uma das coisas com que ele é maléfico é porque o estresse oxidativo produz uma molécula chamada radical livre. E esse radical livre é que cria todo esse, entre outros fatores, lógico, metabólicos,
é que gera, entre outras coisas, todas essas funções degenerativas. Então a gente tem que ter cuidado, tanto na prescrição a menos, quanto na prescrição o quê? A mais. Felizmente, para quem pratica na intensidade correta, o nosso corpo produz uma substância chamada glutationa, que é uma substância antioxidativa, antioxidante. Então, para aquela pessoa que faz um exercício dentro dos padrões ideais, ela não vai sofrer esse estresse oxidativo, porque o corpo tem maneiras de quê? De combater. Ok? Bom, para finalizar, né, hoje, assim, a gente está numa mesa de palestras, né? Mas eu queria deixar mais uma informação. Dieta por nutricionista. O meu médico me passou. O médico não estudou para passar dieta. Tá? Segundo, atividade física por educador físico, não por blogueiro. E a outra coisa que eu queria deixar claro é que para o emagrecimento, principalmente para a manutenção dos níveis ideais hormonais, a musculação se torna essencial. Essencial. Então hoje eu tive a oportunidade de falar com vocês um pouco sobre nutrição e um pouco sobre atividades aeróbias. Mas a musculação ela também vai trazer uma série de benefícios para essa situação, ok? Principalmente porque o obeso ele tem sobrecargas, né, das articulações, e um músculo fraco com sobrecarga, a articulação não aguenta. Então, mais uma vez eu queria agradecer ao Álvaro, ao professor Alessandro, à universidade por me receber, e vamos discutir um pouco, né? Obrigado.